Jornal da Rede Alesp conversa agora com a gestora empresarial Andréa Deis. Ela fala sobre a síndrome de burnout, né? A exaustão emocional em tempos de crise da Covid-19 e como trabalhar em home office e evitar o esgotamento profissional. Bom dia, Andréa. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês, falando de um assunto tão importante hoje que vem causando aí grandes transtornos, ansiedade e depressão nas pessoas, né? Sim, sim, sim. Então, Andréa, devido ao nosso isolamento social, as pessoas, além de trabalharem, né, hoje em casa, que é o home office, o conhecido home office, temos crianças, afazeres de casa, e isso está Sim. causando realmente muito estresse nas pessoas, né? O que você poderia nos falar para dar dicas para a gente poder diminuir isso e evitar um pouco, né, desse esgotamento mental? É interessante dizer que isso é o que a gente chama das distrações que o home office dá, mas eu acho que além de falar sobre essas distrações, falar que o home office hoje é uma tendência, né, o mercado está entendendo que hoje a gente tem com o menor custo, a gente pode ter os maiores resultados. Só que as pessoas entrarem em home office de uma forma desordenada, sem recursos, sem planejamento, sem disciplina, como você disse, com crianças, com geladeira, com interações com a casa, com a família, com outras necessidades. Só que o fato é que o trabalho em casa, ele só tirou você de um ambiente e colocou na outro. Então não significa que você deixa de ter a responsabilidade pelas suas entregas. Significa que aumenta a sua responsabilidade pela sua autorresponsabilidade, disciplina em executar as coisas. Mas não dá para negar que a OMS diz também, e relata aí nos seus dados, que o Brasil é um dos países da América Latina com maior prevalência de pessoas com ansiedade e depressão. E que a síndrome de burnout, que é o esgotamento, trazido, né, através do trabalho, tem aumentado, drasticamente nos últimos 10 anos e se estuda que para os próximos 5 anos vai ser o maior indicador de afastamento das pessoas. Então, assim, são dados que a gente não pode esquecer e que a gente tem que se preocupar muito com o que nós estamos fazendo hoje nesse home office, né. Explica melhor para o pessoal que está em casa, né? A gente falou o que é a síndrome de burnout, o que ela afeta e quais são as implicações. Então, a síndrome de burnout, ele é um esgotamento mental voltado ao trabalho. Só que a gente fala: "Poxa, como que eu me esgoto, né? Será que, eu sou vítima dessa situação?". Mas tudo começa em como a gente interpreta as coisas. Então eu penso, eu transformo em alguns sentimentos que eu transformo em atitude. Então o estresse, esse burnout que é esse estresse voltado ao trabalho, ele vem também da interpretação de como nós fazemos essas coisas, como nós lidamos com o trabalho, com os nossos sentimentos e comportamentos na nossa vida corporativa, nossa vida profissional. Então é interessante a gente entender que o profissional, ele é uma das áreas da vida, ele não é o todo. Além disso, eu tenho áreas espirituais, de relacionamento, de hobbies, de diversão, eu tenho meu momento de autoconfiança, mas muitas vezes a gente pega o trabalho como um todo, e aí dá esse tal de burnout, que é o esgotamento, o estresse voltado ao trabalho. Quais são as consequências disso? Um alto estresse vai me gerar alta ansiedade, o que baixa o nosso QE, que é o nosso coeficiente emocional. 58 hoje por cento do nosso resultado que nós temos na nossa performance de trabalho está relacionado a QE. Então isso é muito interessante, né, é que é coeficiente emocional e não intelectual. Então o burnout, ele tira, é como se ele, sugasse essa sua energia e você vai ter um esforço muito maior por uma entrega muito menor. Então vai te trazer a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, uma série de consequências físicas, tanto mentais, cognitivas, quanto físicas mesmo, dores nas costas, urticárias, dores de cabeça, com mais frequência, alguns distúrbios intestinais e que a gente insônia, muita insônia, então ele causa várias doenças a partir do momento que eu não tenho esse diagnóstico no início. Hoje, inclusive, ele é regulamentado também pelo CID, como pelo médico do trabalho, então ele é uma doença realmente que afasta, e afasta aí mais de 44% das pessoas que são afastadas por índice de trabalho. A gente já viu aí o pessoal falando sobre isso, né, na mídia e tal. A gente percebe que em alguns lugares em que a exigência é maior, a exigência é grande, que o profissional é muito cobrado, essa síndrome de burnout, ela aparece com mais frequência, não é isso? Sim,
E hoje, cada vez mais, essa exigência vai ser maior. Mas aí vem um questionamento para nós. O outro cobra, mas como eu recebo essa cobrança? Porque isso é o coeficiente emocional, isso é a inteligência emocional. Porque o mundo não vai deixar de cobrar. No meio de uma crise, de uma pandemia, essas cobranças vão ser maiores. Mas eu sou o agente receptor dessa cobrança. Essa cobrança, ela está exacerbada. O como nós fomos colocados nesse trabalho remoto também foi. Então, hoje, é como se as pessoas, segundo as pesquisas que eu tenho feito, têm sentido uma certa culpa por não estarem nos seus trabalhos. Está acontecendo uma ruptura disso, né? Olha, eu estou afastado, então eu vou ter que trabalhar mais, né? E hoje as pessoas têm trabalhado muito mais do que trabalhavam antes, elas têm estado com um grau de ansiedade muito maior, o que vai trazer provavelmente esse autoestresse, um burnout, ou seja, nós vamos voltar a terminar uma pandemia e possivelmente ter um número de pessoas afastadas por burnout muito maior do que tínhamos antes. Então, sim, existe essa cobrança, mas é importante entender que eu recebo. Como eu recebo essa cobrança? Como eu posso receber essa cobrança de uma forma diferente? A gente já está tendo muitos casos na Justiça do Trabalho, questionamentos em relação ao burnout. Que tipo de casos a gente está tendo na Justiça de uma maneira geral? A gente está tendo hoje né, então, carga horária, então, de você ter sido colocado, afastado, sem recursos, por você estar trabalhando de uma forma desordenada, então você está trabalhando mais e recebendo menos, né? E eu tenho lidado com isso frequentemente. As empresas diminuíram as jornadas. Entre aspas, então, olha, você vai trabalhar das 8 à 1, só que isso factualmente impactou no seu salário. Só que existe uma cobrança que desde da 1, que você está afastado, até as 8, 9 horas da noite, essa empresa continua te cobrando. Então, você teve uma redução de salário significativa, de 50%, de carga horária, mas a demanda não diminuiu proporcionalmente. As cobranças, elas estão vindo das empresas dessa forma. Isso está aumentando o índice justamente de processos trabalhistas, e isso nem começou. Eu diria que isso, a hora que terminar esta pandemia, porque as pessoas estão registrando essa demanda de tempo de trabalho. Então, as empresas que estão fazendo isso, tomem muito cuidado, né? Porque a partir do momento que você diminuiu a carga horária do seu funcionário, você diminuiu o salário dele, você tem que diminuir a demanda e não cobrar dessa demanda fora esse horário que você está remunerando. Porque as pessoas estão se sentindo incomodadas, elas estão se munindo de informações, e quem não está entrando agora, que a grande maioria não está entrando agora, então esse boom ainda de cobrança de trabalhistas virá depois dessa história toda da pandemia. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença da Andréa Deis, que é gestora empresarial. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, pelo esclarecimento aí nesse momento de home office, pandemia do coronavírus, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Andréa. Até uma próxima oportunidade. Até.